sou natural de Brasília. Nasci aqui em Taguatinga, no Distrito Federal. Graças a Deus, criado aí nessa cidade. E seus pais são de onde? Rapaz, a minha família é uma mistura danada. Meu pai, ele é paraibano, lá de Cruzeiro, na Paraíba. Minha mãe, mineira, né, de Uberaba. E eles se conheceram em Mato Grosso do Sul, na região ali de Dourados, né, Deodápolis e Pesal, perto da fronteira com perto de Ponta Porã, na fronteira com o Paraguai. Eles conheceram ali. Conheceram lá, casaram, né, vieram para Brasília depois. A família nossa é toda montada. Tem um pouquinho de cada parte do Brasil, né? Como é que era Taguatinga na sua época lá na infância? Rapaz, era uma cidade começando, né? Tudo começando é mais difícil, né? É uma cidade simples, bem simples, era uma cidade satélite já bem promissora, né? E a infância é uma cidade da infância pobre, infância simples, né? Aquela infância de menino jogando, a gente chama de finca no chão, ferrinho, ficava brincando, bolinha de gude, soltar pipa, né? Jogar bola na rua. Era uma infância bem simples aqui. A cidade veio sendo construída, né, com o tempo, né? A parte de águas pluviais, esgoto, asfalto, tudo foi vindo, né? Iluminação veio, quando botaram a luz na nossa rua, nós brincamos até não aguentar mais, que pra gente era novidade poder brincar com a rua toda iluminada, né? Então Taguatinga foi crescendo, né? E nós fomos crescendo juntos, né? Eu já nasci em Taguatinga bem no início, então eu sou filho de Taguatinga, então pude ver a cidade crescendo bastante. E você tinha algum envolvimento com música nessa época aí? Rapaz, eu sempre gostei de música. E cresci ouvindo Milionário Zé Rico, Sérgio Reis, músicas do Tião Carreiro Pardinho. A minha família sempre foi muito alegre, muito musical, né? Minha mãe fazia umas 3 ou 4 notas no violão ali, então brincava um pouco quando tinha alguém violão. Sempre tinha alguém que chegava em casa trazendo um violão, trazendo uma viola. Então sempre cresci ouvindo música, e principalmente a música caipira, né? Ouvia também, lógico, a Jovem Guarda, né? Tava tocando bastante, a gente ouvia bastante coisas, né? E eu cresci dentro dessa linha da música. Eu cantava música sem nem poder falar direito, eu cantava embolando as letras, já cantarolava, né? E cresci. O Milionário Zé Rico era de praxe ouvir, né? Tião Carreiro Pardinho. Pra gente aqui na nossa região não tocava tanto, a gente não tinha tanto recurso, né? Mas sempre... depois veio o Almir Sater, Renato Teixeira, e aí eu comecei a entrar mais para esse universo da música raiz, né? Conhecer um pouco mais. E em Taguatinga, ainda nesse primeiro período aí, vinham shows musicais para cá? Ah, sim, sim. Nós tínhamos uma feira que era muito boa, que era a Facita, Feira da Indústria e Comércio de Taguatinga, era a maior feira da região, né? Então vinha os cantores a nível nacional, a feira era lotada, né? A exposição de todos os produtos da nossa cidade, nós tínhamos lá. Eu me recordo do Chico Rei Paraná fazer show e depois estar no povo ali andando, né? Era muito bonito isso. Me recordo de uma vez que Sérgio Reis veio fazer um show, Chico Rei Paraná tocaram e depois ele chamou eles para voltar para cantar a música Operário Vida e Viola, que é uma música do Antônio Vitor, né? E chamou os meninos para cantar de novo. Então Taguatinga tinha muita coisa boa, vinha muita gente, né? As duplas caipiras, os cantores em geral, né? Aí você tinha Zé Ramalho que vinha também, a Gretchen na época era sucesso. Então tinha muita gente boa que vinha pra feira. Você se recorda se nesse período tinha algumas duplas, artistas assim de Brasília? Tinha Princesa e Paloma, Cleita Aguiar, próprio Chico Rei Paraná, Zé Mulato Cassiano, é um nome que eu já ouvia, com 13, 14 anos eu já ouvia. Eu me lembro que eu ouvi uma música dele, que começou a tocar em rádio, que era mais na AM, né? E lá em casa minha mãe ouvia muito a AM, né? Porque o compadre Juarez Fernandes, era o programa que, se quisesse arrumar uma briga com ela, você sumisse com o radinho dela, desligasse, a briga estava feita. E tinha muitas, Princesa e Paloma, como eu disse para você, Princesa e Paloma, Cleita Aguiar. Tinha uma dupla muito boa, Norivaldo e Cleonito, que é uma das duplas que eu vi em Brasília, de grande qualidade, né? Infelizmente, um acidente, o Norivaldo veio a falecer. Foi a primeira vez que eu vi a turma de viola, de músico de Brasília, todo mundo junto. Tava todo mundo no dia. E foi marcante para mim. Porque a gente, menino, né? A gente fica olhando sem entender muito o que está acontecendo. E todos os artistas juntos, você tem uma dimensão muito grande do que é os artistas, né? Você acha que o artista está num patamar
que ele é um ser diferente de todos os outros, né? Quando a gente é criança, a gente imagina muito isso, né? E ali eu vi os artistas todos juntos. Apesar de ser um momento triste, para mim foi fantástico, né? Ver a turma toda por perto, né? E foi um aprendizado, né? Eu tive a felicidade de cantar com o Norivaldo uma vez, eu era gurizinho, e ele falou pra minha tia, minha madrinha que mora lá na Ilha Norte, mora aqui em Taguatinga, falou pra ela, ó, esse menino vai ser cantor. Ah, isso pra mim foi, eu ganhei a vida, né? E hoje, até hoje eu lembro, né? Eu tô até tentando resgatar uma música deles da infância, tentando achar alguma gravação pra ver se eu toco essa música novamente. O Barquinho, só lembro do título da música. Mas é muito bom, teve muita gente boa, Brasília tem muita gente boa. Legal. E o que representava o plano piloto nessa época? E como é que era? Você ia pro plano? Ah, a gente ia pouco, né? O plano era o lugar dos ricos e aqui era a região dos pobres, né? Era meio dividido, né? Os pobres iam para trabalhar lá pros ricos, né? Era mais ou menos assim que funcionava. Tinha coisas muito boas no plano. A gente brinca assim, mas tinha coisa muito boa. Por exemplo, eu me recordo de assistir, pela escola, a gente assistia a troca da bandeira. Então tinha todo um trabalho. No Parque da Cidade, a gente ia passear no Parque da Cidade, mas mais pela escola, né? Porque a região de Taguatinga era pessoas muito humildes, que não tinha recurso para estar indo. Então, depois, num certo momento, começou a ficar mais fácil para a gente ir, mas era restrito. A gente tinha o quê? No plano a gente tinha água mineral, a esplanada e o Parque da Cidade. Você tinha 3 opções. Era a piscina de ondas, que era o atrativo nosso, né? Nós tínhamos uma piscina, era bonito lá, né? E fazia parte do nosso dia a dia, né? Mas não é que fazia parte do nosso dia a dia, fazia parte da nossa vontade de ir lá, né? O dia a dia nosso mesmo era jogar a bola por perto aqui, arrancar o tampo do dedo no asfalto. Esse era o nosso dia a dia. E graças a Deus, Brasília foi sendo democratizada, né? Para todo mundo com o passar do tempo, né? Foi se quebrando isso, né? Hoje você tem facilidade, metrô, ônibus, você vai com facilidade, né? Mas é muito bonito, foi muito bom. E Taguatinga teve um violeiro que entrevistou que ele pegou um período assim que ainda tinha muitos barracos, assim. Você chegou a ver isso ou não? Eu morava num barraco. O barraco nosso era bom, rapaz. Era divertido. Na época do calor era quente de verdade. Na época do frio tinha uns ventinhos que vinha banando na orelha. Eu lembro que eu colocava na greta assim, das madeiras, assim, ia colocando os papelzinhos para tampar, onde os buracos eram mais firmes. Aí uma vez apareceu uma goteira em cima da minha cama. Eu olhava, era alta, falava, vou ter que dar um jeito. Aí eu peguei um pauzinho, enfiei um plástico na época da chuva e escorria pela goteira e caía no balde. Eu dormia sossegado. Não tinha mais a goteira caindo em cima da cama. Era divertido, cara. Graças a Deus, assim, a gente tinha o nosso meio era com pessoas muito simples. Tinha muito barraco, muita gente muito simples. Mas eu acho que vivia muito bem. Porque você partilhava o que tinha. Você chegava na casa de um colega, né? Eu lembro da Dona Maria lá na Quiné. Falou, Dona Maria, a Toninho tá aí. Ela, tá, vem aqui, meu filho, come um pão de queijo. Aí você comia um pão de queijo, tomava um café, tomava um suco. Você tava brincando ali, dá um pouco, uma das mães chamava todo mundo para lanchar, né? E era o que tinha. Quando era muito chique, era um pão de queijo. No mal mesmo era um pãozinho com manteiga, um suco daquele de pacotinho e tava tudo certo. E pra gente existia algo diferente do que tem hoje. Hoje se tem muito, se tem... E eu até brinco, tem muito e não tem nada. Porque às vezes você mora num apartamento luxuoso e não conversa com ninguém do lado, não tem afinidade, não tem entrosamento. Os meninos, às vezes, num condomínio chique, mas não tem interação. Né? Os meninos não brincam. Então, hoje a gente vê os meninos brancos, né? Parece que toma banho de sabão em pó, porque não toma nem sol. Né? Então, assim, não, a gente ficava brincando. Aí de tardezinha as mães saíam para chamar os meninos, aí cumprimentava, conversava, então existia muito mais amizade. Embora fosse muito simples, era muito rico de afetividade, muito rico de carinho, muito rico de amizade, né? Então são amizades que a gente carrega por uma vida inteira, né? E aí você foi crescendo aí, na adolescência, como é que foi que você foi se aproximando da música? Eu sempre gostei de música, né? Aí uma vez meu padrasto comprou um violão lá, um violão tonante na época, acho que ele ainda tem esse violão ainda. E eu comecei, minha mãe me ensinou as 3 posições que ela sabia. Ela falou, opa, já você aceita tocar alguma coisa. E participei de um amigo meu, José Wilton, me ensinou mais um bocadinho de coisa. Eu comecei a tocar na igreja, com acho que 12, 13 anos. Aí eu comecei a tocar nas missas. Fui buscando, né, aprender mais. Aqui em Taguatinga tinha um grupo aqui na Paróquia São José, o grupo FUC, Felizes Unidos em Cristo, e era um grupo de referência a nível musical. As pessoas vinham de longe, colocavam um gravadorzinho do lado,
na época da fita cassete, para gravar o grupo cantando. Né? E lá tinha músicos muito bons, o Herbert, o Juscelino, o Neifran, são pessoas que eu convivo até hoje, inclusive. E eu cheguei para aprender umas músicas com eles. Comecei a tocar e eles falaram, cara, vem tocar com a gente. Então, para mim, era um mundo diferente, né? Eu tocar com os caras que eu admirava, né? E comecei a tocar com eles na música ali, onde comecei a tocar. E à noite, nos sábados, a gente saía para casa de alguém, porque não tinha dinheiro para estar indo em cinema, para estar saindo, porque eram todos, né, de Taguatinga, pessoal muito bacana, então a gente tinha facilidade de andar, não tinha um perigo que tem hoje. Então sentava numa casa, assim, numa varanda, e ali a gente tomava suco, né, tocava violão, né, na época a gente fazia mais era violão, então tinha muito MPB, era o forte deles, né, então eles tocavam muito MPB e eu tocava os caipira. Já tocava música sertaneja junto com eles, então crescemos fazendo isso, foi o meu primeiro contato com a música no nível, digamos assim, mais técnico, né? E depois foi caminhando, né? Foi surgindo, foi aperfeiçoando, entrando em festivais, participei de festivais de música de MPB em Brasília, sempre cheguei nas finais, né? Graças a Deus sempre teve um trabalho nosso, sempre conseguimos um bom resultado. E era só violão. Aí depois eu passei para o violão de 12 cordas, também em festivais de MPB. Quais é o nome desses festivais, você lembra? Cara, tinha Festival de Música da Sagrada Família, tinha Festival de Música de Taguatinga, que era pela Secretaria de Cultura, que eu na época não era Secretaria de Cultura já. Os que eu lembro mais era esse. Mas e outros festivais de igreja. Existia muito festival de igreja que você tocava MPB. Então tinha muito festival pequeno assim, né? Era festival mais interno, né? Então era mais pra gente se reunir. A gente dava nome de festival, mas tinha essa conotação. O festival da Igreja Sagrada Família era conhecido na região toda. Tanto que os organizadores de lá organizaram o Festival de Taguatinga, né? Que eu tive a oportunidade de participar também. Acho que foi em 92, 93, eu fiquei entre os finalistas. Na época eu ganhei uns tocados bons com esse negócio, rapaz. Foi até engraçado que a minha filha, a mãe da minha filha tinha engravidado, né? E a gente não tinha dinheiro pra comprar nada. Eu fui ganhar o festival, pensa, na festa que foi, pra juntar. E ele falou, rapaz, já deu um enxoval da menina, a música salvou a pátria agora. Aí foi até com a música Sonho de Regressar, da Rosália Porto. Música boa. Música que falava do... naquela época ela já falava dos problemas que a gente vive hoje. Parece que ela escreveu naquela época e não mudou nada de lá pra cá. A música Sonho de Regressar, ela falava da dificuldade do povo, da falta de conhecimento político. Era uma música de protesto na época, né? Protesto de 92 serve pra hoje. Alguma coisa tá errada, não tá? Alguém não mudou, né? Rosália Porto, ela é brasiliense? Ela nasceu em Mato Grosso, é minha tia. Ela nasceu em Mato Grosso, ela escreve muito bem. E eu gravei umas 3, eu gravei não, né? Eu gravei só essa música dela. Mas eu musiquei umas 4 ou 5 canções dela. E essa foi uma das que nós fizemos um trabalho muito bom. Ela teve no primeiro CD nosso, Sonho de Regressar. Você lembra tocar ela ou não? Eu vou tentar, não sei se eu lembro. Vamos ver o que sai aqui. A vida no sertão não se altera, na cidade tudo é diferente. No sertão os jegues são os burros, na cidade os burros são a gente. No sertão tem muitos bichos, tenha medo não. Cidade tem presidente e até um tal de leão. Chore não, eu vou voltar pro meu sertão. Chore não, eu vou voltar pro meu sertão. A vida no sertão é difícil, porque não tem progresso. Na cidade o atraso é maior, porque tem um certo congresso. No sertão tudo é tranquilo, na cidade tudo é confusão. Cidade tem carro bonito, carro de boi não engarrafa não. Chore não, eu vou voltar pro meu sertão. Chore não, eu vou voltar
triste, menina, nem tudo tá perdido, não. Ainda existe a esperança de eu voltar pro meu sertão. Bem atual, né? Continua falando o que nós vivemos hoje, né? Eu acho que o maior atraso no nosso país é o nosso Congresso mesmo. Atrasa muito o nosso povo, não faz com que o Brasil cresça, né? Não trabalha para que o Brasil cresça, né? E a música eu acho interessante. Você vê, essa música eu participei no festival, foi em 91, não foi nem em 92. Foi no final de 91. E ela fala do que existe hoje, né? A gente já falava do carro engarrafar em 92. Imagina hoje. Né? Que hoje você não anda mais nessa cidade. Você gasta 1 hora, às vezes, para sair, para rodar 1 quilômetro, 1,5 quilômetro, você gasta 40 minutos, 1 hora. E o povo nosso deixou de andar a pé, como andava antes, né? Deixou de juntar 3, 4 em um carro só. Hoje o egoísmo, o individualismo tomou conta, né? E a música, ela permite isso, né? Ela permite falar de coisas alegres, ela permite você fazer um protesto, né? Ela permite você marcar um momento romântico, marcar o nascimento de um filho. Então tem de tudo, né? Essa foi Sonho de Regressar, da Rosália Porto e Reinaldo Cordeiro, né? Legal, Reinaldo. E você começou a usar o violão de 12 simulando viola? Essa música já foi com violão de 12. Eu fazia um arranjo, né, no violão de 12. Na verdade, eu gostava muito da viola, mas a viola era um sonho distante. A viola estava lá e eu estava aqui. Eu achava que viola ia ser muito difícil eu tocar, né? E até para comprar uma viola para mim na época era complicado, né? A gente tinha Zé Mulato Cassiano, que fazia viola aqui em Brasília. Tinha um pessoal que tocava, mas o mais conhecido era ele, né? E eu não tinha acesso a outros violeiros. Escola de viola não existia perto para mim aqui, né? Você depois vê escola de viola no plano, né? Escola de música, mas pra gente aqui não tinha. Então você tinha que aprender meio que com alguém por perto. E eu não tinha um violeiro por perto. Então eu vim tocando, né? Violão de 12 cordas. Eu sempre gostei por causa da sonoridade, né? Próxima da viola, né? Algumas coisas, né? Acho que tem diferença grande, né? A maneira de tocar, tudo, mas era o que eu tinha mais próximo da viola. Então me permitia fazer um Menino da Porteira. Tinha um som muito parecido com esse, né? Aí com o passar do tempo, usando nos shows, né? Eu gravei o CD Pescando em Goiás. Quando eu comecei a tocar profissionalmente, porque aconteceu que eu tocava MPB, tocava nos barzinhos, eu tocava violão e tocava MPB. Toquei no Cantoria, as casas mais antigas de Brasília, Coliseu, tem um Espaço. Onde tinha casa dançante, eu toquei em várias. E depois, com o passar do tempo, me chamaram um dia, um amigo meu falou: cara, é tão bom ver você tocar música raiz, é tão gostoso você tocar música caipira, por que você não dedica mais a isso e vai esquecendo esse outro lado? Como eu tenho uma empresa na área de informática, então eu me dedicava às duas atividades, como até hoje, né? São duas atividades bem diferentes. E eu passei a tocar o violão de 12 cordas, mais na linha caipira. E fui tomando gosto e fui deixando o batidão da noite, do dia a dia aí, né? Tanto que eu saí da noite do circuito da noite, porque a viola caipira ela não tem muito espaço na vida noturna, né? A gente não tem muito espaço para tocar. E fui fazendo a música raiz. E nos shows sempre tinha um violeiro tocando comigo. Tocou comigo o Ivan Moreira, que era um violeiro fantástico, tocou comigo muito tempo. E depois veio o Dudu da viola. E o Gustavo Neto, que faz dupla com o Eno Lima e Gustavo Neto, nós somos amigos, né, de muitos anos, conheci ele na época da igreja ainda, na paróquia São José. E ele fez viola comigo algumas vezes. Né? Aí um dia ele falou: bem, você não toca viola porque você não quer. Aí eu falei: cara, é muito difícil aí, você tá doido? Aí ele falou assim: cara, eu vou levar uma viola pra você. Aí chegou lá em casa com a viola e falou assim: essa viola é sua. Você me paga ela quando puder e como puder. Eu falei assim: beleza, pagar a gente dá um jeito. E tocar? Eu falei assim: vamos aqui. E começamos a brincar. Quando eu comecei a brincar com a viola, o violão de 12 foi ficando de lado. Né? E tomei gosto. A viola, ela te cativa, né? Cada dia que você toca a viola, você vai estudando mais, você vai pegando mais gosto pela viola, né? Acho que tem uns 6 anos, 7 anos que eu comecei a me dedicar à viola. Né? E de lá pra cá, nos shows, o instrumento predominante meu é a viola. Raramente eu levo violão de 12 cordas. Às vezes eu faço uma música ou outra no violão. E agora no disco que a gente vai gravar agora, eu vou ver se eu faço violão, viola e craviola.
Porque até para a moçada nova ver os três instrumentos e ver a diferença de um para o outro, né? Se a gente não movimentar a cultura, mostrando o que é, a nossa cultura vai sumir, ela vai morrer. Né? E a gente confunde. Era engraçado que eu ia fazer, às vezes, alguma publicidade com violão de 12 cordas, aí saía, vai ter um show de viola com o Reinaldo Cordeiro. Eu falei assim, eu vou ser preso um dia, velho. O cara vai me multar com o cara dessa. Vai vir um PROCON e falar, você tá enganando o povo. Aí o Gustavo Neto começou, graças a Deus, um amigão, né? Me mostrou a viola, né? Eu fiz aula com ele um período, né? Falei, então você vai me dar aula de viola? Ele, vou. Você largar de ser sem vergonha, porque eu não posso tocar viola nos seus shows mais não. Por causa da dupla, senão como é que eu sou músico de fundo fazendo show do outro lado? Eu falei, Neto, você me põe uma máscara, fala um trem qualquer, ninguém vai reconhecer você não. E graças a Deus foi brincando assim, com uma brincadeira, começamos, né? Aí nós marcamos a gente chama de aula, vamos considerar aula, mas assim, nós marcamos um ponto de encontro semanal. Onde a gente tocava, conversava sobre os shows dele, sobre os meus, e tocava uma meia hora, 40 minutos, aí tocava uma música de um, de outro, aí eu falava, essa música é minha aqui, ó, fiz isso aqui na viola. Ele, não, ficou legal, vamos mexer assim e tal, e fomos trabalhando, né? É muito mais uma parceria, né? E essa parceria até hoje, o Neto participou do CD Caboclo Sertanejo, o CD que eu gravei, o Neto foi o produtor artístico desse CD, né? Eu falei, não, Neto, então produz aí pra nós aí. O CD todo, foi um CD nosso que teve viola de ponta a ponta, praticamente, né? Aí daí pra cá, se Deus quiser, até enquanto eu tiver vida, a viola tá comigo todos os dias. Que beleza. O Gustavo esteve aqui ontem com a gente e ele também tem um terço, assim, isso aí foi uma influência dele ou não? Qual que é a história? É uma influência. Eu sou católico, né? E sempre tive a questão do terço muito presente na minha vida, né? E o Gustavo Neto, eu vi esse textozinho, né? Eu falei, pô, esse texto é legal. Como é que você... Aí eu falei, bicho, como é que você botou esse texto aí, bicho? Você cortou a cordinha e botou, foi? Aí ele falou, não, tem um encaixezinho e tal. Eu falei, pô, onde é que tem desse texto? É uma influência muito positiva, porque eu acho que a gente não pode esquecer também da nossa fé, né? Eu acho que hoje o mundo vive coisas muito ruins porque as pessoas se afastaram muito de Deus, perderam o temor, perderam o amor, né? E quando você tem uma fé, quando você mostra a sua fé, você também se policia, né? Você vê o texto, vê a cruz, você fala, opa, esse cara ele tem alguma coisa, não é por estar somente, né? Então você acaba tendo regras para você mesmo, que você mesmo vai se policiar, né? E também é muito bacana, né? Como você viu, a influência do Gustavo Neto é uma influência muito positiva. É gente boa, eu gosto muito dele. Legal. E a viola, então, aos poucos foi sendo o carro-chefe aí. Aí a viola. Tem hora que a mulher fala assim, você gosta dessa viola, hein? Eu falo, você e da viola. A gente vai ajeitando, né? Ajeita aqui, ajeita acolá. Ela brinca, ela fala assim, olha, tem mais ciúme da viola do que de mim. Eu falo, não, cada um tem seu lugar. Mas a viola tornou-se parte de mim hoje, né? Hoje eu tenho, igual eu falo, né? Rapaz, se quiser me punir, não precisa me botar na cadeia, não. Me proíbe de tocar viola. Fala, você nunca mais vai tocar viola. Tá punido já. Porque a viola, ela é muito importante pra mim, porque eu vou gravar uma música agora, inclusive do Gustavo Neto, que fala dos melhores amigos, né? Que fala que a viola é Deus, a viola, né? São os melhores amigos dele, né? Na música fala isso, né? Inclusive, você vê como é que a viola é. Eu chamei um Ministério Eterna Luz, que é um grupo católico muito forte aqui em Brasília, e nós produzimos um show chamado Deus, a Viola e Eu, onde eles faziam a parte religiosa e eu entrava com a música caipira, porém religiosa, coro de boi, músicas que têm uma mensagem que, se você buscar na Bíblia e fizer um estudo, eu sei que inclusive eu vou fazer isso para uma palestra que eu fui dar uma vez, você tem todos os elementos, né? Na música caipira, você vai encontrar tudo dentro da Bíblia, em algumas canções. Você pega a Berço de Deus, por exemplo, que o Leonardo Zé gravou, se você for ler o livro de Gênesis, você vai achar tudo que ele criou tá ali, naquela música. Aí eu fiz essa interação e fiz esse trabalho com ele, né? Então, a Deus, a viola e eu, pra onde eu for, né? Graças a Deus, estamos aí. Legal. E então a viola, enquanto a sua carreira, assim, a viola acabou também dando um novo rumo, assim, né? Mudou total. Mudou totalmente. Porque através da viola eu conheci um outro universo de músicos e de música, né? Então hoje tive a oportunidade de participar do Clube do Violeiro de Brasília, então conheci Macedo Mariano, Zé Mulato Cassiano, que era uma dupla que eu sempre fui fã.
mas nunca tive oportunidade de estar com eles. Hoje, graças a Deus, a gente convive, né? Vou gravar no CD que a gente vai lançar música do Zé Mulato Cassiano, né? Uma parceria com eles. Então conheci muita gente boa, Vanderlei Valteci, Marcos Mesquita, Roberto Correia. Participei de eventos de viola caipira, dos encontros de violeiros. A gente teve a oportunidade de estar com Almi Sater, tive a oportunidade de estar com Lucas Reis e Tássio, né? De ver, né, a viola com uma molecada tão nova, né? E é isso aí, a viola ela vai crescer à medida que a gente for levando novos meninos, passando para novas gerações. Bruna Viola, né? E a viola mudou, né? Hoje faz parte da minha vida, faz parte do dia a dia. Eu hoje sou reconhecido como violeiro. Ninguém lembra da fase da MPB. Só quem conviveu comigo, né? Então a viola me levou a um universo maior. Tem uns meninos que me mandaram muitas músicas boas, Rafael Henrique e o Campo Grande, que são lá de Franca, né? Hoje eu gravei muita música deles. Em próximos CDs vão estar com a gente também. Abriu. Depois da viola, meu amigo. Depois da viola, mudou. O Reinaldo Cordeiro ganhou outra proporção. Legal. E eu vejo os violeiros falando sempre que ser violeiro vai além da questão musical. Para você tem um pouco disso também? Total. Vai muito além. Porque a viola, ela tá presente em tudo que a gente faz hoje, né? E ela te permite... Por que ela vai muito além? Pela amizade. A viola te permite uma amizade muito mais sincera do que eu vejo, né, em outros segmentos, não da música, não falar só da música, mas a viola, ela não... Você pode ver que música de viola normalmente não tem pornografia, não tem sacanagem, não tem depreciação da mulher, não tem depreciação da família. Você forma amigos muito fortes. A viola, ela é solidária, né? A gente pode... Se você fizer um projeto solidário e falar assim, eu preciso de ajuda, preciso de alguns amigos aí para compor um show solidário. Você não consegue arrumar espaço para todo mundo, né? Eu tive a oportunidade agora, tem uma menina, Caroline Souza, que ela é karateca aqui de Brasília, e estava precisando de apoio, né? Então nós resolvemos fazer um show chamado Viola em Ação. Fizemos até aqui em Vicente Pires. Na hora que eu falei, tô precisando de ajuda, né? Eu fui ligando, eu falei, vou levar mais 2 amigos pra gente fazer 3 atrações no evento. Eu liguei pro Macedo Mariano e os Mineiros de Urucuia. Mas foi na hora de ligar, falar. E os outros já botaram, tô à disposição, se precisar, eu tô aqui. Quando você fizer um próximo... Então a viola é solidária, ela é solidária, Fizemos a Serenata Caipira, né, com Macedo e Mariano. O Mariano fez o trabalho teve a ideia e reuniu, né, a violeirada, uma boa parte dos violeiros que puderam, né, nós fizemos um trabalho muito bonito, percorrendo a casa dos pais. Raramente a gente vê homenagem pro pai, né? Pai normalmente só serve para pagar a conta, né? E dessa vez nós tivemos um trabalho com os pais. E a Serenata Caipira rodou Brasília quase toda. Tinha pais nos 4 cantos praticamente. E aí nós rodamos fazendo uma homenagem para os pais. Então a viola caipira ela é isso. Por isso que ela vai muito além de ser músico somente. Beleza. E como que você vê a presença da viola no Distrito Federal? Hoje eu vejo a viola muito crescente no Distrito Federal. Por quê? Por um trabalho que vem sendo feito há muitos anos, né? Por Zé Mulato Cassiano, né? O Clube do Violeiro, por exemplo, foi determinante nisso. Aí você tem Roberto Correia, que é um nome nacional, né? Marcos Mesquita, você tem Aparício Ribeiro, você tem vários músicos aí que conseguiram vir trabalhando a viola e trazendo a viola para o mais próximo do povo, né? E os encontros, folias, eles vêm sendo feitos sistematicamente todos os anos, então, consequentemente, isso vem mantendo uma tradição, as pessoas começam a procurar. O que eu acho que falta para a viola caipira é os donos de casa noturna valorizar um pouco mais o violeiro financeiramente, vamos falar claramente, financeiramente. O pessoal acha que o violeiro toca a troco de cachaça e pinga, não. E comida, vai ter uma viola, vai ter uma festa lá em casa, leva o churrasco. Vai ter um churrasco lá em casa, leva a viola, né? Eu até brinco, se eu fosse dentista eu tinha que levar a cadeira, né? Então o violeiro não está passando fome. O violeiro não está tocando a troco de pinga. O violeiro gosta de se divertir, gosta de brincar, mas ele é um profissional da música, como todos os outros. Então eu acho que as casas noturnas abrir espaço, tem público, tem gente que gosta, mas não existia ainda a ideia de que as casas noturnas tenham espaço da viola caipira. Você pega lá a Morada do Capial em Franca, tem o dia que eles tocam os modão e lota.
né? Então a gente precisava que os donos das casas noturnas reconhecessem e criassem um espaço para o violeiro, né? Para 2020 a gente vai ver se a gente faz um trabalho numa casa noturna, num restaurante muito bom aqui em Brasília, que as pessoas podem sentar e apreciar a boa música, né? Então a gente está negociando esse projeto para 2020, mas é um projeto, é um ou outro que surge, né? Então falta espaço para o violeiro tocar profissionalmente. Fora os eventos do governo, que aí é quem mais apoia, inclusive, quando apoia, né? Quando a Secretaria de Cultura define os eventos, é quem dá o melhor recurso. Fora isso, o violeiro sofre para tocar aqui em Brasília, viu? E para você viver numa cidade tão diversa como Brasília, o Distrito Federal como um todo, como é? Você tem que... eu acho que a base de tudo é o respeito. Você respeitar as diferenças, respeitar o gosto de cada um, né? Eu gosto de MPB, gosto de rock, gosto de ouvir uma boa música, independente do estilo, né? Um piano bem tocado, toda música bem executada, né? E Brasília não é só a questão musical, a diversidade em Brasília envolve política, envolve educação, porque você tem Brasília é uma cidade muito aberta, né? Ela não tem uma cultura específica dela, né? Como você vai no Rio, você vai Mato Grosso do Sul, você vai no Nordeste, você chega ali, você identifica elementos culturais do povo, né? Tanto que quando as pessoas saem dessas regiões, elas chegam, você já fala, opa, esse cara aqui é do Rio Grande do Sul, esse aqui é do Nordeste, opa, esse aqui é do Rio de Janeiro, São Paulo. Brasília não, Brasília ela tem um pouquinho de cada um. Então você tem que aprender a conviver com essa diferença. Você vai ter o cara que acha que a música é caipira, é cansativa, é música de véia, é música que não dá nem para ouvir, e vai ter o cara que vai pagar para sentar na primeira fila para ver você tocar, né? Aí tem a ideia da capital do rock, né? Que Brasília foi um celeiro muito grande do rock, e Brasília está crescendo muito na questão de viola, nessa abertura. Eu acho que daqui mais uns anos, se houver um trabalho mais forte, cultural, nós vamos ter um apoio cultural nesse sentido, nós vamos ter a viola caipira num patamar maior ainda a nível Brasil. O pessoal olhar para Brasília e falar, porque hoje a maior referência que nós temos é Zé Mulato Cassiano, né? A maior referência. Você chega em qualquer canto do Brasil, os lugares que eu fui até hoje, né? Exceto cidade de praia. Mas o restante do Brasil, onde eu já passei, cara, quando você fala que é de Brasília, cara, você toca a música do Zé Mulato Cassiano? Você conhece Zé Mulato Cassiano? Então, essa diversidade musical, diversidade cultural, diversidade de conceitos que a gente tem em Brasília, só existe um jeito de você conviver bem, com respeito, respeitar todas as opiniões. E cada um correr no seu quadrado. Todo mundo junto. E misturar, né? Eu gosto muito da mistura. Eu já tive a oportunidade de tocar com uma pianista clássica, né, Cristine Navarro, fazendo piano clássico, um piano de cauda, no teatro fazendo viola. Uns 2011, 2012. Então é uma coisa que a gente já faz, né? Eu quero fazer um show com um camarada fazendo guitarra. Um amigo meu que é guitarrista, eu quero pegar uns clássicos do pop rock, ele fazendo a viola, ele fazer. Por que não? Por que não mostrar, olha, a viola pode caminhar por essa diversidade que tem, né? Tocar um MPB, essa música Sonho de Regressar, eu nunca toquei na viola, foi a primeira vez que eu toquei ela na viola. Lá em casa, quando eu vou tocar, eu pego o violão de 12. E quando eu compus, puramente MPB. Na linha da MPB. Então por que a gente não pode, do mesmo jeito que eu tenho que conviver com a música em todos os segmentos em Brasília, também conviver com a questão política, Brasília é muito polarizada, né? Acabar com essa polaridade, entender que existe opiniões diferentes, mas que cada um vai fazer o seu trabalho independente, né? De ser uma posição A ou B, o respeito para tudo é fundamental. E você tem a impressão de que quem é de fora de Brasília tem uma visão equivocada daqui? Sim. Pessoal de fora acha que Brasília é lugar de ladrão. Que a gente mais escuta. Eita, lá é a terra do Marajá, a terra do ladrão. Eu sempre respondo, né? É verdade, mas são os seus. Que você vota e põe lá. Porque nosso lá só tem uns 4 ou 5. O resto vem de fora. Né? E eu costumo dizer, olha, você tem que ir em Brasília e ver 2 Brasílias. Você vai ver a Brasília da Esplanada, né? E tem que ver a Brasília do entorno como um todo. Brasília é um lugar de pessoas trabalhadoras, de pessoas guerreiras, né? O cara que sai de Valparaíso para vir trabalhar em Brasília, ele sai de lá às 5 horas da manhã para chegar aqui às 8. O
cara que mora lá no final da Samambaia, para estar 8 horas no serviço, ele pega ônibus, pega metrô, igual o cara em São Paulo, igual o cara do Rio. Então nós precisamos de ver Brasília. A Brasília do povo e a Brasília política. A Brasília política tinha que dar uma mexida nela, né? Talvez trocar uns 98% das peças que tem, para começar do zero, porque com o que tem não funciona não. Agora a Brasília do povo merece muito mais do que é dado a ela. Merece mais espaço cultural, merece mais diversão, merece muito mais respeito. Sair daquela parte bonita que sai na televisão, se você andar 10 quilômetros, você não precisa nem de andar 10 quilômetros, se você entrar um pouquinho fora daquele eixo, você já começa a ver barraco ali ao lado da Vila, depois da Vila Planalto um pouquinho, barraco de um lado, na Asa Sul, na Asa Norte. Saiu dos prédios, você andou um pouquinho para dentro, já tem lixo, já tem mato, já tem gente em condição de pobreza extrema, né? Então não precisa nem de andar uns 10, 12 quilômetros ao redor do núcleo de Brasília, não. É uma cidade com os mesmos problemas que tem as outras, talvez até mais. Eu estava conversando com um rapaz que é da área que faz trabalho com estatística, né? Proporcionalmente, considerando a área geográfica, população e a quantidade de crimes, Brasília tem mais crime do que São Paulo. Ele falando para mim, mostrando para mim, né, nos números que ele mostrou lá, né, Brasília é mais violenta do que São Paulo. Só que a notícia aqui não corre como lá, né? Se você vê o noticiário de outros estados, eu estava semana passada no Espírito Santo, o noticiário eles jogam pesado, né? Tem aqui também, se você pegar os noticiários policiais, você vai ver que é tão feio quanto. Né? Então Brasília política é uma coisa e a Brasília povo é outra. Então o Brasil tem que conhecer a Brasília, nossa. É a Brasília do encontro de folia, é a Brasília que tem um cantor de MPB tocando ali num barzinho, né? É a Brasília que tem as pessoas se reunindo numa casa para fazer um churrasco, para poder bater papo. A Brasília que tem uma diversidade muito grande, né? Essa Brasília é a Brasília que a gente precisa de valorizar cada vez mais. Você se considera candango? Candango é quem veio construir Brasília e foi embora, né? O conceito real do candango é esse, né? Mas criou-se a ideia do candango, né? Quem nasce em Brasília é candango. Não, quem nasce em Brasília é brasilense. Eu sou brasileiro porque eu nasci em Brasília, eu tô aqui, não pretendo mudar no futuro para um lugar mais tranquilo. Né? Quando tiver criado os filhos tudo, tiver sossegado, ir para um sítio, ficar ali escolhendo, opa, hoje eu vou comer aquela galinha caipira ali. Né? Aquele porquinho ali é para tal data. Então a minha ideia é essa. Né? Mas, fora isso, quem nasce em Brasília é brasilense. Quem ama Brasília, né? Eu não pretendo deixar de ter minha casa em Brasília nunca. Eu pretendo sair um pouco do núcleo central, que é cansativo, para uma chácara aqui por perto mesmo. Não quero ir para muito longe, não. Né? Então, quem nasce em Brasília dificilmente vai embora. Porque quando você vai para o Rio, São Paulo, você fala que aqui é muito tranquilo. Né? Aqui é muito bom. Quando você vai para algumas regiões, você sai, você vê o tanto que Brasília tem recurso. Eu viajei no interior do Brasil aí, de carro, né? Porque pegar um avião, descer em Fernando de Noronha, pegar um avião, descer nas praias de Natal, é fácil. Agora, quero ver você cruzar de norte, ó. Você cruzar, sair de Brasília até o interior do Piauí de carro, parando nas cidadezinhas. Aí você olha ao redor e fala assim, bom, se eu tiver um problema aqui, eu tô lascado. Não tem saúde, não tem estrutura. Eu tive no interior do Maranhão também, vi o tanto que o povo é jogado de lado. Interior de Mato Grosso, é uma região muito rica. Você saiu de Campo Grande, começa a andar para o interior, você começa a ver a dificuldade do povo. Você fala, mas como é que vive aqui? Né, algumas cidades, que falta o poder público chegar no interior. Então, Brasília tem muito recurso. Né? Apesar de você ter uma saúde caótica, né, a saúde nossa está totalmente sucateada, não é de hoje. Há anos que ela vem sendo jogada no lixo. Né? Falar, o governo atual é ruim. Não. Para trás é que destruiu. O da agora tem que construir. Assim como outros teriam que ter construído e ninguém construiu. Porque eu lembro quando eu era menino, eu ia no hospital de Taguatinga, o hospital brilhava. Brilhava. Você não gastava mais que 30, 40 minutos para ser atendido, tomar medicação, passar na farmácia e pegar a medicação do tratamento inteiro. Era assim que funcionava quando eu era menino aqui em Brasília. Você chegava na HRT, as pessoas te tratavam muitíssimo bem. Era um hospital particular. Melhor do que o hospital particular hoje. Você não tinha fila absurda, né? Você tinha uma espera normal e tinha tudo. Então Brasília foi sucateada ao longo dos anos. Mas ainda é um bom lugar para viver ainda.
Trem pra judiar da viola, tá do ar-condicionado, né? Eu fui tocar uma vez no Goiás, em Goiandira, violão. Aí você tem aquele ideia de botar o violão no palco, você chegar e pegar, né? Pô, cara, no sol do meio-dia, os caras colocaram o violão. Na hora que eu peguei, que eu bati, fiz... Daí depois... depois tem mais estado, mas foi bom. Valendo? Desde pequeno, gosto de passarinho. Fiz uma arapuca e com um arrozinho. Peguei um canário, levei numa gaiola. Levei ele pra casa pra ele cantar pra mim. Peguei um canário, coloquei na gaiola. Levei ele pra casa pra ele cantar pra mim. Todos os dias, no entardecer, pego minha viola, canto com canarinho. Um canto bonito, bem afinado. Eu com a minha viola cantando com um passarinho. Um canto bonito, bem afinado. Eu com a minha viola cantando com um canarinho. Certo dia, no bar do seu Zé, arrumei uma briga por causa de mulher. Dei um valentão, mandei a faca nele. Hoje estou preso igual o meu canarinho. Dei um valentão, mandei a faca nele. Hoje estou preso igual o meu canarinho. Certo dia, falei pro meu pai: solta meu canarinho, que tá numa gaiola. Ele nada fez para estar preso. Ele foi feito pra cantar livre nas matas. Ele nada fez para estar preso. Ele foi feito pra cantar livre na mata. Todos os dias, no entardecer, pego minha viola, canto com canarinho. Um canto bonito, bem afinado. Eu aqui dentro e ele solto lá fora. Um canto bonito, bem afinado. Eu aqui dentro e ele solto lá fora. Rapaz, nosso povo tinha que viver isso um dia, né? Pegar os camaradas que gostam de prender canarinho, mas prender numa gaiola pequena, não é numa sala grande, não. E botar os canarinhos do lado de fora, solto, cantando, e ele lá dentro, pra ele ver o que, tanto que deve ser bom, né? Ô Reinaldo, o que você considera sucesso? Sucesso é uma pergunta interessante, né? Porque sucesso a gente almeja conhecimento, né? Popularidade, dinheiro no bolso e tal. O sucesso para mim na vida é você ter conquistas. Nem sempre essas conquistas são as conquistas financeiras, é o reconhecimento nacional. O sucesso está em você estar feliz consigo mesmo com o que você faz. Muitas vezes a pessoa tem um sucesso popular e é depressivo, tem um sucesso popular e não tem amigo, não tem família, só tem pessoas como sanguessuga encostado nela, né? Então, para mim, o verdadeiro sucesso é quando você faz o que gosta, quando você tem reconhecimento daquilo que você faz, é valorizado e respeitado pelo que você é como pessoa. Esse para mim é o verdadeiro sucesso. O sucesso popular, lógico, a gente
Quem não gosta, né, de chegar num lugar e ser reconhecido, ser lembrado, né? Para mim, sucesso é isso, é estar aqui hoje, ser lembrado para estar fazendo esse documentário com vocês. Isso é sucesso. Isso é reconhecimento. É isso que fez eu rodar 1.300 quilômetros ontem para estar aqui hoje, né? Esse é sucesso. Né? O sucesso não é o financeiro, não é andar na rua com ninguém pulando em cima de você. Porque a maioria das pessoas percorre esse sucesso e não o sucesso interior. E depois ela se esconde. Ela compra uma casa em Miami porque ela não pode andar na rua, ela não tem paz. Então sucesso para mim é valorização do que você tem associado à paz e qualidade de vida. Você é caipira? Moço. É uma situação engraçada, né? Eu fui criado por uma família 100% caipira. Uma família que veio da roça, que plantou, né, que passou fome na roça. E eu nasci em Brasília. Então falar, o Reinaldo é caipira? Não. O Reinaldo tem o pé na roça? Sim. O pé que eu tenho por quê? Porque a minha família sendo do interior, a influência minha, eu fui muito para o Mato Grosso do Sul, eu fui muito jovem para lá, comecei jovem para lá e frequentar algumas fazendas. Então eu passei a ver e a valorizar. Então desde criança foi passado para mim a importância do caipira, a importância de quem planta, a importância de quem produz. Então eu sempre dei muito valor. E eu gosto das coisas. Acho que vem da origem também, acho que da genética, né? da família, da criação da família. Eu gosto do caipira, não só do caipira enquanto musical, mas eu gosto da vida do caipira. Né? É uma vida dura, é uma vida sofrida. Mas se você olha, o caipira, ele vive. Né? A gente fica aqui 3 horas no trânsito, o cara levanta e já está no trabalho dele. Né? A gente paga para ir para um hotel fazenda, para ter um pouquinho do que o caipira tem. E paga caro. Né? E o caipira, às vezes eu vou para o Mato Grosso, eu gosto muito de foto, né? É um dos hobbies que eu tenho, e eu tiro algumas fotos lá. Esse tempo atrás eu mostrei para minha tia, né? Fiz um slidezinho, uma projeção com vídeo, botei e mandei para ela, né? Ela falou, isso é aqui em casa? Então a beleza que o caipira tem lá é uma coisa tão bonita que nem ele mesmo às vezes tem noção da grandiosidade do que tem. E pra gente que vive esse mundo aqui de jogo de interesse, de vaidade, de carros, né? O importante é o carro da moda. A pessoa compra um carro para pagar em 60 meses e diz que é dono do carro. O meu carro, 60 parcelas não é dono, né? E lá não. Lá o cara, né, vai ali como uma galinha caipira. Às vezes o cara tem uma riqueza até financeira muito maior do que a gente aqui, só que ele não ostenta nada. Então a vida do caipira é uma vida simples. E essa simplicidade eu gosto muito. Então eu não sou caipira por natureza, né? E também eu não forço um sotaque caipira, como eu vejo algumas pessoas que vão, para se dizerem caipira, ou para defender a viola caipira, ter que puxar um sotaque. Não, eu sou filho de Brasília, nasci em Brasília, mas tenho grande valor ao caipira, fui criado na cultura caipira. Por isso, eu sou caipira de coração. E você reconhece esses valores caipiras na urbanidade? Muito pouco. As pessoas não têm noção do que um caipira passa para a gente ter um litro de leite. Para a gente ter 1 litro de leite hoje, é fácil, você vai no mercado, pega e tá tudo certo. Né? Eu tenho um espaço aqui em casa, né, na minha casa, e eu chamei meu filho, eu tenho um filho com 12 anos de idade, ele, vamos fazer uma horta. Eu falei, vamos embora, e fomos fazer uma horta. Para que ele saiba o valor de preparar uma terra, adubar, arar, plantar a semente e depois colher. E hoje lá em casa a gente colhe alface, tomatinho cereja, berinjela, cebolinha, couve, tudo eu colho junto com ele. Então ele vê todas as fases até a colheita. Aqui é o consumismo. Então na área urbana as pessoas não têm noção do trabalho que dá. Então fala-se assim, nossa, é um absurdo um preço de uma carne, então cria um boi. O leite está caro, cuida de uma vaca. Pra você saber o que é, você acordar 3h30, 4 horas da manhã. Eu acho que o pessoal na área urbana não dá o devido valor para a vida do caipira, né? Não tem noção do que é plantar, né? Você plantar desde o início ali, você plantar uma horta, faz uma horta caseira em casa. Você vai ter que fazer controle de pragas, você vai ter que adubar. Eu fiz uma horta com meu menino, lá em casa a gente colhe de tudo um pouquinho, né? A gente colhe berinjela, jiló, alface, cebolinha, coentro, salsa. Isso tudo a gente mostra, eu consigo mostrar para ele, mesmo estando dentro da cidade, o trabalho que dá. Hoje é muito fácil, você vai na prateleira, pega um alface, pega um leite. A dificuldade que é
produtor, né? Então essa parte rural eu acho que deveria ser melhor demonstrada, inclusive nas escolas, com vídeos, com documentários, né? Para a moçada daqui da cidade saber que esse alimento que chega para a gente, alguém está acordando às 4 horas da manhã lá do outro lado. Alguém está suando para que isso chegue, né? Porque às vezes critica-se o preço, o leite está caro, uma carne está cara, seja, independente de questão que for, lá do outro lado, o cara que menos ganha é o que produz, né? O leite para o produtor é muito barato em relação ao que é vendido para a gente, né? Então a área urbana precisava de ter mais informação do que é a vida na roça, né? Tanto que nós, sempre que a gente pode, tem muita gente, né, que vai para uma outra fazenda, paga caro para ter um pouquinho da vida do caipira, né? Então tem que valorizar um pouco mais. Como será o caipira do futuro? O caipira do futuro, ele já existe, né? Tem uma música do Zé Mulato que ele gravou agora, que ele fala que o tempo tá moderno demais, que a enxada hoje ela é elétrica, né? O cara liga a enxada e sai roçando tudo, né? Hoje você vê o caipira, ele vai com um trator com ar-condicionado, GPS, né? Hoje numa fazenda grande, por exemplo, não adianta você pegar uma pessoa que sabe trabalhar. Se ela não souber operar um GPS bem operado, se ela não souber o básico de informática, ela não opera nem as colheitadeiras que tem hoje, né? Então o caipira do futuro, ele é um caipira vivendo lá na roça com o que a gente tem aqui, né? Hoje você vai nas lojas, você vai numa feira agropecuária, por exemplo, você vê maquinário que você fala, para que serve isso? De tão moderno que há, né? Então o caipira do futuro, né, ele é um cara modernizado, né? Eu vou muito no interior, né? Eu chego, por exemplo, no interior do Mato Grosso, a internet tá na lavoura, o cara tá lá no meio do mato e tá na internet mandando mensagem para alguém. O caipira hoje, ele tira uma foto de um bezerro que nasce e manda pro patrão. Então o caipira hoje, ele tá muito próximo do que a gente tem aqui. O pessoal da cidade acha que o caipira é um jacu lá no meio do mato que não sabe de nada, que não tem acesso a nada. Não. Tem casas lá no interior com as mesmas facilidades que a gente tem aqui. E às vezes até mais recurso. Porque lá eles não gastam o que a gente gasta aqui. Então muitas vezes a pessoa tem mais recurso do que a gente, só que está no interior. E numa vida muito mais saudável, um ar mais puro, sem o trânsito, sem engarrafamento, sem nada. Então o caipira do futuro, ele é um caipira que vai ter que estudar, ele vai ter que se preparar, porque não vai ter espaço para o caipira que só sabe enfiar a enxada no chão, né? Esse caipira, ele vai ter que saber operar a máquina, ele vai ter que ter um conhecimento a mais, né? Que é uma tendência. Eu acho que é uma tendência... Hoje você vai na fazenda, você tem um escritório controlando quando é que as vacas vão entrar no cio, quais vão entrar, a partir de quando vai ser feita a inseminação, a partir de quando vai ser feita uma monta. Então hoje o caipira é moderno. Não é mais aquele caipira que só ali na coisa muito simples como era antes, não. E você vê relação entre tradição e modernidade? Eu acho que tradição, a modernidade, ela vai vir com a evolução da sociedade como um todo, né? À medida que vai evoluindo, principalmente se a tecnologia está trazendo a evolução, e às vezes de uma maneira muito rápida, né? A tradição, ela vai manter costumes, ela vai manter a base da sociedade. Aí quando a gente fala em tradição, envolve tradição religiosa, tradição moral, né? Se a gente perder essa tradição, nós vamos ficar uma sociedade vazia. No meu entender, a gente precisa de dar um passo para trás e voltar com algumas tradições. Uma tradição simples, o fato de tomar a bênção. Eu tomo bênção para minha mãe até por telefone, né? O que é a bênção? Qual é a diferença hoje para a moçada nova? Ela entra e sai da casa, tchau mãe, tchau pai, e nem entra. Isso quando dá tchau. A bênção te aproxima do filho. Teu filho chega para sair, você dá uma cheiradinha nele, vai, Deus te abençoe. Ele voltou, se ele tiver com cheiro de cigarro, você vê. Se ele tiver com cheiro de bebida, você vê. Até nisso, esse simples gesto, né? Ele faz com que você possa ver o seu filho de perto, quando ele sai e quando ele chega. Hoje, o filho sai e chega, o pai não sabe nem estar em casa, né? Então, algumas tradições, elas estão sendo perdidas e fazem falta, né? A questão moral, a questão da palavra, né? Por exemplo, você falar com uma pessoa, eu vou estar tal dia e tal hora, e a pessoa cumprir horário, procurar ser preciso, respeitar o próximo, né? Isso, na modernidade, está se perdendo muito. Então, a tradição, ela mantém uma base para a sociedade no futuro.
Você acha também que tem coisas tradicionais que podem ser deixadas para trás? Eu acho que não. Tradição, ela tem que ser lembrada, sempre, porque senão ela cai no esquecimento, e se você deixar para trás, você perde referência. Eu acho que o que nós podemos deixar para trás é a violência que existia, o machismo que existia antes, né, a agressividade com os filhos, que era cultural e era tradicional. Ah, o homem bom é o homem que sai, vai para a zona, vai para tudo quanto é mulher. Esse é o... Ó, menino, você cresceu, você já tem que sair atrás da mulherada. Era uma tradição antiga, essa tradição tem que acabar. Né? Tudo aquilo que é ruim e negativo para a sociedade, para as pessoas como um todo, eu acho que tem que acabar. Mas aquilo que é positivo tem que ser... É a questão da peneira, né? Você deixa passar o que é ruim e fica com o que é bom. Né? Então, acabar com as tradições ruins que existiam antes, eu acho fundamental. Não esquecer, botar ela num canto e falar, olha, no passado era assim. Quais eram os prejuízos que nós tínhamos? Né? Uma mulher oprimida que não podia trabalhar, filho que não podia nem falar com o pai que apanhava, não existia diálogo, abertura, para nada. Então, tirar aquilo que é ruim, colocar no lugar e falar, ó, o baú da infelicidade humana, das nossas tradições erradas, é aquele ali. Você quer conhecer? Deixa eu te mostrar o que é. Era assim, 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 assim. Por isso era ruim. Por isso evoluiu e chegou nesse nível de hoje. Eu acho importante isso. E manter o que é positivo. O que é positivo a gente mantém e vai ensinando para novas gerações. Você acha relevante registros como esse que está sendo feito agora? Eu acho fundamental. Né? Antes não tinha registro. Né? Antes, no máximo, uma foto. Eu lembro que quando eu queria ver alguma imagem de alguém da minha família, tinha uma fotozinha num binóculozinho que você enfiava assim nos olhos e via só um quadradinho. Era a melhor imagem que eu podia ter de uma bisavó minha. Hoje, né, eu acho que com a internet, eu acredito até numa perpetuação de imagem. Né? Então você pega hoje um CD, um vídeo, né? Amanhã, depois desse documentário, né, vai estar em redes sociais, vai estar rodando aí, e eu vou soltando ele. Ele vai funcionar como semente. O passarinho pega aqui e solta lá do outro lado. Né? Você não sabe onde aquela árvore, a origem daquela árvore que está lá na mata pode ter sido uma sementinha que ele pegou lá no outro estado. Então, esse tipo de registro ele é para perpetuação mesmo. Fundamental para que outras gerações possam ver. Pessoas vão ver e vão falar assim, deixa eu ver o que esse Reinaldo Cordeiro está falando, quem é esse caboclo aqui? Então, eu acho que essa iniciativa de vocês é fundamental para manter o futuro, porque senão acaba. E isso vale para todos os segmentos, caipira, rock, também mostrar, igual eu coloquei, mostrar o que era a vida no campo. Eu acho que falta isso. Ir lá, filmar, conversar com o produtor rural lá, falar qual é a tua dificuldade, qual é a tua vida, o que vai ser no futuro. Né? Então, registros como esse são fundamentais. É a iniciativa que eu acho que tem que ser parabenizada sempre. Né? Mas pra volta mesmo, hein? Deixa eu ver aqui. É engraçado, Luiz Gonzaga falou uma coisa interessante, né? Quando eu passo um dia sem tocar, eu sinto. Quando eu passo 2, 3 dias sem tocar, minha banda sente. Quando eu passo mais de uma semana, o público sente, né? Cara, tem 10 dias que eu não toco viola. É engraçado como muda, né? Tem 10 dias que eu peguei hoje. Daí você fica assim, parece que tá... Vai lá. Vamos fazer uma moda que tá no nosso CD, Caboclo Sertanejo. Ela é uma composição do Enio Lima e do Messias Moacir. Sou caboclo sertanejo, nascido lá no sertão, pra cantar moda de viola, sempre foi minha inspiração. Quando ouço uma viola, 2 vozes cantando macio, meu coração
forte, meu corpo dá um arrepio. Meu sangue é de sertanejo que corre na flor da pele pra defender o caboclo. Enfrento qualquer duelo no braço desta viola. Vou defender meu sertão. Tudo que o Brasil tem de belo não cabe nessa canção. Quando abraço essa viola, encosto ela em meu peito, eu te agradeço, meu Deus, por ter me dado esse jeito. A música nasce da alma, penetra no coração. São sentimentos profundos que trazem recordação. Boa, moda do Enio Lima e Gustavo Neto. Eu gravei de tudo um pouquinho. Eu gravei tem umas músicas mais besteirentas também, que de vez em quando eu faço. Aí tem hora que faz, tem hora que a gente não faz. Tem uma pescando em Goiás. Já acabou? Não. Tem uma pescando em Goiás que ela é uma composição do Ivan Moreno. Eu sempre gosto de tocar ela e arrumar encrenca com os pescadores. Pescador, né? Sempre, né? Gosta de contar as histórias e tal. E aí eu fico brincando com os caras. E essa música, ela fala que o camarada não... Na verdade, ele não sai bem pra pescar, sai pra fazer bagunça, né? Meu filho é tudo bravo comigo. Quero ouvir moda sertaneja, pescar na serra da mesa, encher a cara de cerveja. Vamos pro Goiás, ouvir o cantar da Juriti, comer arroz com piqui, com suco de murici. Vamos pro Goiás, comer tutu com leitão assado, pão caipira com quiabo, mulher cachaça pra todo lado. Vamos pro Goiás. Quando eu chego em Goiás, todo dia é feriado. Tá estressado? Vamos pescar no Araguaia ou Corumbá. Ajunte as traias, leve a canoa, todo solteiro, que a pesca é boa. Goiás é bom, é um colosso. Não sei quem disse que todo goiano é grosso. Vamos visitar Goiânia, tem mulher linda demais. Quem quiser na pesca boa tem que pescar em Goiás. Pescar piranha, tucunaré, se a isca acabar, nós vamos pescar mulher. Pescar piranha, tucunaré, se a isca acabar, nós vamos pro cabaré. Rapaz, difícil arrumar os cabas pra ir na pescaria, né? Rapaz, eu fui tocar essa música uma vez. Eu tava tocando no aniversário de um padre. Eu tava tocando, brincando, tocando várias músicas e tudo. E aí o Queijinho toca sanfona com a gente, sempre tá comigo nos shows. Eu comecei a tocar essa música. Quando eu comecei a tocar, rapaz, deu um risadão nele. E ele olhava pra mim e ria, eu não entendia, né? Porque às vezes é muito automático, você tá tocando, você solta uma música ou outra, né? Quando é um show, dependendo do show, você tem ali o set list, você vai seguindo certinho, né? Mas quando é um show mais informal, você vai botando música. Aí quando eu olhei pra ele, eu falei assim, você vai cantar o quê? Aí eu olhei pro padre, rapaz, quando chegou nessa parte, padre, eu não sei pescar não. Quem gosta de pescar é fulano, ciclano, beltrano. Aí pronto, aí saí pro outro lado com as prosas, mas é uns apurinhos que você passa de vez em quando você esquece, né? Esquecer... Foi um dia que eu passei apurado com o padre. Foi quando eu falei, essa música, se eu tocar, o padre vai me excomungar. Eu vou arrumar uma encrenca. Reinaldo, se você fosse uma música, qual que seria? Se eu fosse uma música... Rapaz, eu nunca pensei nisso.
Eu acho que se eu fosse uma música, eu seria tocando em frente. Porque eu já passei muitas coisas na vida, né? E eu nunca fiquei olhando para trás, para reclamar, para murmurar. Eu usei todas as dificuldades que eu já vivi para me fortalecer, para dar um passo à frente. E tocando em frente para mim é isso. A gente tem que viver cada dia como se ele fosse único, né? Essa composição do Renato Teixeira e do Almir Sater, ela mostra isso, que cada um compõe a sua história. Cada um escreve o seu livro da vida, né? Todos nós nascemos um livro em branco. E eu é que escrevo a minha história. Né? A gente sabe que a influência dos pais, a ajuda ou direcionamento muda, né, de uma pessoa para outra, mas Deus foi tão sábio que ele fez todo mundo igual. Ninguém nasce melhor que o outro. A diferença talvez esteja em quem é que vai te ajudar nas primeiras páginas. São as primeiras páginas que vão definir o final do livro, né? Talvez nas primeiras páginas, se elas não forem escritas corretamente, no meio você vai ter um trabalho enorme para corrigir o que faltou no início. Mas é você que escreve o final da tua história. Então, se eu fosse uma música, seria tocando em frente. Porque todos os dias eu tenho um motivo para dar um passo para frente. E todos os dias eu tô com a caneta da minha vida na minha mão. E para você, o que é memória? Memória, para mim é o registro de tudo que você passou, bom ou ruim. E nós temos que ter as duas memórias, a memória boa e a memória ruim. Porque eu já fiz coisas que eu olho para trás e falo, hoje eu não faria. Que é exatamente a maturidade que vai chegando com os anos, a impulsividade que você tem na juventude, né? Aquele rompante, lá na frente você não tem. Aí é igual a música mesmo fala, né? Eu ando devagar porque eu já tive pressa. Né? Hoje eu dou cada risada que eu falo, isso aí não vai dar em nada. Porque eu já sei que não vai chegar em lugar nenhum. Então, às vezes, eu tenho uma filha com 26 anos, eu tenho um menino com 12 anos. Então, hoje eu olho e falo assim, bom, eles começam a passar determinadas coisas, eu falo isso aí, essa dificuldade para mim é muito simples. Mas eu sou obrigado a esperar eles passarem pela dificuldade às vezes. E às vezes você só dá um empurrãozinho aqui ou acolá, né? Então, memória para mim, ela é o registro de tudo. Eu tenho que ter memória. E só tem memória que tem coragem de viver. É preciso ter coragem de viver a vida para você poder ter memória. Ficar escondido atrás de um quarto, ficar escondido atrás da vida dos outros, não te traz memória. Né? Então, memória é isso para mim. E o que é a vida? É o dom maior que Deus deu pra gente. Né? A vida, para mim, é o que eu tenho de mais precioso. Né? Deus me deu a vida e só me deu uma. Eu acredito que a gente só tem uma vida. Né? Nessa passagem nossa na Terra, só tem uma. Eu, como cristão, como católico, acredito numa vida eterna. Mas que depende do que eu fizer aqui. Ela pode ser muito boa no futuro, né? Que ninguém sabe do lado de lá como é. Né? A conversa que se tem é que a vida no céu é boa e a do inferno é ruim demais, né? Então eu quero viver bem essa vida para merecer o céu. Né? Que todos nós somos chamados à salvação, né? Todos nós. E eu quero viver bem, aproveitar cada momento. Né? Tomar um banho, como eu tive a oportunidade essa semana, tomar um banho no mar frio danado com meu filho e rir. E falar, meu filho, vamos fazer igual o cavalo, vamos esfriar de baixo para cima. Põe as panelas primeiro vamos esfriar as canelas, que o corpo depois vai acostumando. E brincar com ele, brincar com a minha filha, brincar com a família, viver os momentos difíceis com a certeza de que Deus está do meu lado para poder passar por cada um e aproveitar tudo, porque eu vou ter coisas muito boas na vida e vou ter coisas ruins, né? Mas se eu não me fortalecer para ser grato nas coisas boas, na hora que tiver as ruins, eu só vou ter lamúria, lamentação, reclamação. Então a vida para mim é o dom maior que eu tenho. Qual mensagem você pode deixar para quem está começando na viola, começando na música? Olha, a música, ela nunca vai te deixar só. Ela vai ser um grande companheiro seu. Vai te ajudar na questão da comunicação, vai te ajudar a quebrar paradigmas, vai te abrir a mente para saber se você vai ser criticado, você vai ser aplaudido de um lado e vai ser criticado do outro. Vai ter gente que vai se aproximar de você pelo interesse do que você tem, o fato de você tocar. Muitas vezes as pessoas aproximam de você só porque você toca, porque ela quer um animador para a festa dela, então é bom ser seu amigo, uma hora você está lá tocando. Mas a música, ela é de uma riqueza tão grande. Ela te dá uma paz. Quem canta
né? Tem um ditado antigo, quem canta os males espanta, né? E a música ela vai te trazer alegria, muito mais do que você imagina. Então se dedica, né? Se dedica, como eu estava falando agora há pouco, Luiz Gonzaga, né? Ele, numa entrevista dele uma vez, eu vi falando que quando ele deixa de tocar um dia, ele sente. 2, 3 dias a banda sente, mais do que isso o público sente. Então toque todos os dias, cante. Você vai levar alegria para as pessoas e vai se alegrar muito mais. Porque quando eu toco e às vezes eu vejo uma pessoa sorrir, né, eu me alegro muito mais do que a pessoa possa imaginar. Quando a pessoa chega até mim e fala assim, olha, eu me emocionei com você tocando, olha, eu queria dar de presente para minha mãe um show seu. Como é que eu faço? Né? Isso para mim não tem preço. Como já teve pessoas que falaram, olha, eu quero levar você para tocar para o meu pai numa fazenda. E eu chegar lá, encontrar um professor meu da faculdade e ele falar, olha, é meu pai, você está tocando pro meu pai. E virar uma briga porque todo mundo queria pagar o show. Ninguém queria que só E a moça que me contratou foi um show no teatro, gostou e me contratou diretamente. E ela quis presentear os pais. Então para mim não tem preço. Quando uma pessoa senta assim na cadeira perto e brilha os olhos e fala assim, e fica vendo cada detalhe. Então a música é isso. Música é alegria, é vida, é paz. Você poderia tocar aquela instrumental? Pode. Aham. Você sente ao tocar viola? Paz. Quando eu toco viola, eu sinto paz. É uma sintonia. É uma coisa que é difícil de explicar, né? Porque você tem que sentir. Só quem tá tocando para sentir isso, né? A viola é uma união. Eu tenho uma frase que eu há um tempo atrás escrevi, né? Que a música é a harmonia do corpo e alma, né? Então, para mim, a viola é uma harmonia. Eu sinto... É como se ela fizesse parte de mim mesmo. Ela não é um elemento separado, ela não é um objeto separado. A viola faz parte de mim. Então, eu interajo, eu esqueço do mundo. Quando eu estou tocando viola, é eu e a viola. Eu, a viola e Deus. Né? Religiosamente falando, é Deus, a viola e eu. Nesse momento, é um momento só nosso. Os lugares que você passa, o que você passou, de que forma influencia na escolha do seu repertório? E de alguma forma também o Cerrado, Brasília, Goiás, qual é essa relação? Porque você cantou uma música do Goiás, aí você trouxe um monte de elementos, trouxe o piqui, trouxe um monte de coisa, trouxe uma coisa de também relaxamento, de que o Goiás também adentra no DF, como que é essa relação? Como eu falei no início, Brasília, ela tem um pouquinho de cada coisa, né? Sim. E a minha família, minha avó teve 10 filhos. Uhum. Então, eu tenho pessoas que nasceram no Mato Grosso do Sul, que é uma influência direta, né? Quando eu vou lá, eu escuto o Almissate, são músicas da região, né? Um rasqueado, uns guarani, um chamamé. E na minha família tem nordestino, e eu estou em Brasília. Uhum. Então eu acabo convivendo com várias culturas, né? A influência para a escolha do repertório é porque, como eu rodo o Brasil, eu acho que eu não posso fazer um show e direcionar para o Mato Grosso do Sul, que é um lugar que, se eu pudesse, hoje eu estaria morando lá, né? Pela família minha, né? Não é menosprezar nenhuma outra região. Eu acho a região sul muito linda também. Mas exatamente por eu estar em Brasília e ter amigos de várias regiões, eu busco no repertório sempre agradar um pouquinho de cada um. E uma outra coisa que eu seleciono também é porque nós temos uma riqueza, né?
o piqui, aí você vai lá no Mato Grosso do Sul, aí você vai tocar uma música do Homem Sato, né? Eu vou agradar aquelas pessoas. Eu acho que eu, como músico, como profissional da música, eu não tenho que tocar pra mim. O meu momento de tocar pra mim é igual eu fiz essa instrumental Espelho das Águas, é meu. É a hora que eu tô na minha casa, na varanda, ou entre amigos, que aí eu lembro uma música, canto uma, paro no meio do caminho, tomo um gole de uma cervejinha, paro no meio do caminho, conto uma piada, brinco com outro. Minha esposa até fala que eu, pra contar piada, sou melhor como violeiro, né? Mas eu observo tudo isso. Essa influência, igual a gente falou, a riqueza do Brasil é muito grande, então eu não posso me prender só. E estando em Brasília, eu tenho que tocar um pouquinho de cada coisa. Porque no meu show vai ter o nordestino. Então eu sempre, há um tempo atrás eu fiz um show chamado Viagem Brasileira. E o Viagem Brasileira era exatamente uma viagem onde eu pegava músicas minhas, né, e algumas músicas conhecidas. Então era um passeio pelo Brasil, né, tocando desde Milonga pelas Missões, que é do Gilberto Monteiro, que Renato Borges, né, popularizou ela, até tocar a música do Papete lá do Norte. Então eu fui fazendo um passeio e inserindo músicas nossas. E os compositores mandam para mim muita coisa boa, né? Graças a Deus, a gente tem recebido muito material. Aí na hora de selecionar, eu seleciono. No meu disco tem bateria, violão, sanfona, contrabaixo, tem tudo. Eu não faço a caipira 100% tradicional, voz e violão e viola, né? Até porque eu quero que a meninada jovem escute. Então o cururu vai ser um cururu, só que ele vai ter uma bateria marcando, ele vai ter um contrabaixo marcando. Então eu toco os elementos da música caipira dentro do caipira moderno. Porque o menino lá na roça hoje não vai ouvir voz, violão e viola, não. Eu consigo ouvir, mas o meu filho, por exemplo, não tem muita paciência, o de 12 anos. Eu ponho um disco só de voz, violão e viola, ele fala, pai, põe aí no Lima Gustavo Neto. Pai, põe não sei quem. Então eu preciso de trazer. Como a sua pergunta foi muito bem colocada, né? Influência direta. Eu vou lá, vejo o que meu tio estava fazendo lá no interior do Mato Grosso, isso aqui dá uma música. Eu vou e faço uma música. Né? Igual tem algumas músicas, algumas composições. O primeiro disco foi todo autoral. O segundo disco tem mais músicas minhas. O terceiro CD veio só uma canção minha. Porque eu tinha tanto material que eu falei, não, vou fazer autoral, vou explorar outros cantores, né? Esse agora vem uma parceria, no próximo CD agora vai ter uma música minha, parceria com a Adelson Moura. E se até lá eu tenho uma música que eu tô querendo fazer aí, se der tudo certo, eu vou botar mais uma ou duas. Né? Mas é influência direta.